Bem-vindos ao Grupo Marcos, ao nosso programa Nova Geração. Estamos gravando hoje o programa 109, né? Para quem não lembra ou não ouviu 108, Nova Geração é a reencarnação do Pode Sim. Então ele herda esse histórico e continua com a mesma numeração. No programa anterior a gente explicou a mudança do nome. Hoje nós vamos falar sobre a paixão de Cristo. No programa anterior a gente fez uma reflexão, né, sobre compaixão e o Evangelho, mas o fato é que o tema central do 108 foi a paixão. O que é a paixão? A paixão, né, numa visão cristã. Hoje a gente vai falar especificamente, né, da paixão de Cristo, né, como é usado esse termo, do processo de crucificação. Nós vamos utilizar como base duas mensagens do Emmanuel, né, uma do Pão Nosso, outra do livro Fonte Viva. É interessante a gente entender e se dar conta o quanto o Emmanuel está envolvido nesse processo, né? No momento da crucificação, Emmanuel, enquanto senador Públio Lentulus, né, estava no próprio palácio do Pilatos. O Pilatos dialoga, conversa com Emmanuel, né, sobre como lidar com aquela situação. A gente explorou bem isso, conversou bastante sobre isso no módulo 2, né, do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, sobre o Cristo. Né? O módulo 2 toca no tema Cristo e os encontros 11 e 12, que estão no nosso blog, né, grupomarcos.com.br, a gente trabalhou muito uma reflexão sobre o aspecto histórico e o aspecto emocional do processo da crucificação do Cristo. Então, o Emmanuel está lá, ele é uma pessoa diretamente envolvida nisso. Pilatos não queria inicialmente crucificar Jesus, não era desejo dele, na verdade, dentro da zona de conforto dele, ele tentou tudo o que era possível para não crucificar o Cristo. Essa reflexão está lá, acho que vale a pena, né, ver ou rever. Hoje a gente vai usar essas duas mensagens. A mensagem 103, inclusive, a gente utilizou ela na aula, e a mensagem A Palavra da Cruz, do Fonte Viva, a gente não trabalhou ela ainda. Essa mensagem do Pão Nosso é simplesmente para a gente fundamentar o seguinte. Emmanuel coloca o seguinte: muitos estudiosos do cristianismo combatem as recordações da cruz, alegando que as reminiscências do Calvário constituem uma indébita cultura de sofrimento. Tá certo? E aí ele vai falar o seguinte, no final dessa mensagem ele vai dizer: cada hora da presença dele, né, do Mestre, entre as criaturas, reveste-se de beleza particular. E o instante do madeireiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Duas coisas que a gente vai pegar para iniciar nossa reflexão. Primeiro, é muito comum no movimento espírita, também, inclusive, a fuga da reflexão sobre a cruz. Por quê? Porque nós espíritas estamos num mundo que está totalmente permeado pela cultura do conforto, do prazer, do lazer superficial. Né? E a gente não se dá conta que essa cultura é oposta à cultura do Cristo. Então a gente muitas vezes distorce a mensagem da cruz para se acomodar à cultura do mundo. Então o Emmanuel já esclarece isso, né? E começa a dizer, quer dizer, o Mestre, se cada hora do Cristo tem uma majestade simbólica, o momento da crucificação é mais poderoso ainda, é mais significativo ainda. Então, para nós cristãos não cabe a fuga de uma reflexão sobre o sofrimento. Para nós cristãos não cabe a ilusão de que basta, né, rezar bonitinho e que a vida vai ser um mar de rosa. Nós não viemos a esse mundo, segundo a visão espírita, para viver uma vida de loucura, de estupidez e de prazer todo. Mas isso vai chocar algumas pessoas que estão aqui no mundo para ser felizes. Bem, que elas se choquem, que elas façam a opção delas, e do lado de lá a gente avalia segundo a ótica do Cristo, que me parece, eu acredito profundamente, é a ótica de Deus. Ok, vamos nós para a mensagem, a palavra da cruz. E aí o Emmanuel pega algo, porque Paulo, ele começa com um texto de Paulo, que diz o seguinte:
Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Quer dizer, Paulo, com a sua linguagem poderosa e incisiva, já diz, tem dois grupos. Tem um grupo daqueles que perecem, né, que fracassam na encarnação. Falar de sofrimento e de cruz é loucura. Mas para aqueles que são salvos porque compreenderam a mensagem de Deus vinda pelo Cristo, né, ela mostra o poder de Deus. Então Paulo, na sua linguagem poderosa e sublime, vai dizer o seguinte, olha, tem dois grupos. Tem aqueles que se afundam na matéria, que perecem, que fracassam do ponto de vista espiritual. Falar para esse grupo da mensagem da cruz é ser chamado de louco. Eles não vão entender, né? Chegue você num grupo de pessoas totalmente viciadas em prazer material e vai falar de renúncia. Vai falar de renúncia para aqueles que, né, têm uma rotina de excesso de prazer, que estão perecendo na palavra, né, como na expressão de Paulo. Ele vai dizer, não, tu é doido, eu vou curtir a vida. Vai falar que não está certo ter uma vida sexual desequilibrada para aqueles que alimentam isso. Não, deixa, tu quer ser santinho, eu vou curtir. Isso é loucura. Né? A palavra loucura aqui está muito bem empregada, porque é a opinião da época do Cristo, da época de Paulo e até hoje. Vai falar de renúncia para quem está acostumado a usar droga legal e ilegal regularmente. Não, isso aqui ninguém mexe. Vai falar para uma pessoa vulgar, né, superficial, que passa o dia falando mal da vida dos outros, ou pornografia, ou vendo defeito nos outros, para ele renunciar àquele hábito. Ele ou ela, né, para a pessoa. Vai falar isso para essa pessoa, vai te chamar de doido. Então, o que Paulo está dizendo aqui da palavra da cruz, ele está falando da renúncia aos prazeres doentes do mundo. Né, para a conquista dos prazeres superiores do Espírito. Vamos agora ao comentário de Emmanuel. A mensagem da cruz é dolorosa em todos os tempos. Estou lendo o texto, a palavra da cruz do Emmanuel. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Então a mensagem mais poderosa do Cristo, ela é desagradável e incompreensível, segundo Emmanuel, inicialmente. No martirológio do Mestre, situam-se todos os argumentos de negação superficialmente absoluta. Né? Quer dizer, a superficialidade não é capaz de entender a palavra da cruz. Aí, qual é a palavra da cruz? O abandono completo dos mais amados, a sede angustiosa, a capitulação irremediável, o perdão espontâneo que expressa humilhação plena, sarcasmo ridículo entre ladrões, derrota sem defensiva, morte infamante. É isso, gente. A gente trabalhou isso no módulo, né? Quer dizer, ser crucificado na época do Cristo era a punição de morte mais baixa. Né? Há algum tempo atrás seria morrer sendo açoitado em praça pública, seria, né, o enforcamento dos traidores. Hoje, né, graças a Deus, é menos comum a punição de morte, mas seria uma cadeira elétrica. Enfim, era aquilo reservado para os piores criminosos. Comentário do Emmanuel sobre isso. Mas o Cristo usa o fracasso aparente para ensinar o caminho da ressurreição eterna, demonstrando que o eu, entre aspas, nunca atingirá a Deus, sem aprimoramento e sem sublimação de si próprio. Né? E aí a gente, se quiser usar uma linguagem mais atual, a gente está falando do ego, a renúncia das ilusões do ego, a renúncia das mentiras que nós contamos de nós mesmos, ou numa outra linguagem, né? A renúncia da falsa imagem. Porque crescer para Deus é renunciar às nossas ilusões mais caras, mais amadas. Né? Isso é crescer para Deus. Ainda hoje, continua Emmanuel, a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente, eu adoro essa expressão do Emmanuel, gente, no ciclo de reencarnações de baixo teor espiritual.
Semelhantes criaturas não pretendem senão mancomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Resumo da ópera, na minha opinião, quer dizer, esse grupo, né, que Paulo e Emmanuel classificam da mesma maneira com palavras diferentes, é o quê? São os espíritos, que nós podemos estar ou não dele, que optaram, não se trata de ser atrasado, se trata de optar por permanecer atrasado. Né? São espíritos que há milênios reencarnam e desencarnam, e o assunto, o tema das reencarnações só é frivolidade, só é tolice, só é prazer baixo e animalizado. Para esse grupo, e nós podemos ou não querer estar nele, a palavra da cruz continua sendo uma total loucura. Não faz sentido. O sujeito reencarna e desencarna para brigar por poder, por inveja, para ter sexo desregrado, para ter uso de drogas desregrado, né? As drogas podem mudar ao longo do tempo ou não, né? Para os prazeres, né? De baixo teor de qualidade. Aí você vai falar de sacrifício do eu, sacrifício do orgulho, reconhecimento de inferioridade para o indivíduo desse? Ele vai dizer simplesmente, você é doido. Não precisa, é essa a reação. Você é doido. E do ponto de vista dele, ele está certo. Ora, o sujeito é viciado há milênios. Aquilo é o sentido da vida dele há milênios. Você vai dizer que ele tem que renunciar? Você vai dizer que ele tem que se trabalhar? Vou ler o final da mensagem do Emmanuel, né? Só faltam 2 parágrafos. Qual é o perfil desse grupo? Qual é o perfil desse indivíduo, desses indivíduos? E eu estou falando de gente de todas as classes sociais, estou falando de uma coisa mais profunda, perfil espiritual. Né? Emmanuel vai dizer, eles dominam a muitos, incapazes do próprio domínio. Né? Eles são grandes manipuladores, mas os miseráveis se perdem porque não conseguem lidar com os próprios sentimentos. Ajuntam tesouros que a imprudência desfaz e tecem fios escuros de paixões obcecantes em que sucumbem, vezes sem conta, nós estamos falando de centenas nas minhas contas, como uma aranha encerrada nas próprias teias. Quer dizer, cria aquele império, que para ele é gigantesco, né? Como para a aranha é gigantesco, e coitado de quem cair ali, coitado de quem se envolver naquelas vibrações escuras, mas são coisas todas insignificantes. Né? Na visão dele, eles são inteligentes, eles manipulam, eles dominam, eles conseguem riqueza, eles tecem os fios obscuros das paixões. E quando menos se dão conta, eles afundam nessas próprias paixões inúmeras vezes. Eles vivem ali naquela pequena porção negra da vida deles. Conclui Emmanuel, o último parágrafo agora. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne. Né? Esse símbolo de se afogar na carne já está bem explicado, né? E ele nos classificará à conta de loucos. É isso, não tem argumento. Você fala, o sujeito todo diz, não, é doido, é? Tá muito esquisito, que negócio estranho. Eu vou abrir mão disso? Que nada. Mas nós todos, continua Emmanuel, que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, quer dizer, nem o Emmanuel se colocar, então quer dizer que eu não vou cair, vai cair. Né? O que o Espiritismo vai nos ajudar, se a gente quiser, é evitar as quedas maiores. É mais uma vez ter uma encarnação inferior. Estamos informados de que, continua Emmanuel, nos supremos testemunhos segue o discípulo para o mestre. Quer dizer, a gente só caminha para Jesus nos supremos testemunhos, né? Principalmente. Porque, né, quando o mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Então, meus amigos, é isso, né? É essa reflexão para que a gente possa, nessa Páscoa, não ser tão tolo e ficar na superfície, né? Que a gente possa fazer uma reflexão um pouco mais séria. É a nossa proposta, né? Eu vou fazer, né? Eu estou propondo e eu farei, porque eu preciso também. Até que ponto a gente tem vulgarizado a mensagem da cruz? Até que ponto nós estamos dispostos a entender? E eu não estou falando da infantilidade, vai se martirizar, vai dar uma chicotada nas costas. Estou falando de algo mais profundo.
é a crucificação das ilusões tolas que nós carregamos. E nós carregamos sim, senão nós não estávamos na Terra, ou seríamos uma grande exceção, né? Seríamos um espírito puro. Até que ponto a gente está disposto a continuar nesse ciclo de reencarnações absolutamente inferiores, absolutamente tolas, sempre tecendo fios escuros ao nosso redor? E até que ponto nós estamos dispostos, né, a seguir o Cristo nos supremos testemunhos, né, da crucificação das nossas mentiras, das nossas autoimagens mais infantis e infelizes, para nos tornarmos melhores. Eu penso, né, pessoal, opinião pessoal, eu particularmente acho que o período da Páscoa, para mim, é o período mais profundo de reflexão, porque o Natal, desculpa, a maioria de nós, a nossa sociedade já estragou. O Natal virou uma farra, né? Graças a Deus, muitos ainda conseguem preservar o espírito cristão. Talvez a mensagem da cruz, esse período que a gente reflete sobre a crucificação do nosso Mestre, seja o melhor momento, o momento mais propício para a gente pensar da nossa necessidade de sacrifício íntimo, para que a gente consiga seguir o nosso Mestre também nesse momento, para que um dia a gente mereça a glória oculta daquele que segue a própria crucificação. É a nossa mensagem, é o nosso partilhar, né? Que Deus nos ajude, que nessa encarnação a gente consiga romper esse ciclo de encarnações inferiores, como coloca Emmanuel, e a mensagem da cruz seja para nós também salvação. Um grande abraço, um grande beijo no coração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Que o Cristo possa iluminar os nossos corações, nos dando tranquilidade, porque apenas com um sentimento de tranquilidade íntima poderemos atravessar os momentos de grandes testemunhos que todos, sem nenhuma exceção, somos convocados a viver. A palavra do Cristo é a palavra do amor e da misericórdia sempre, em todos os instantes. Por isso precisamos nos preparar para que quando chegar o momento de nossos testemunhos, não percamos a referência do amor e da misericórdia dentro de nós. Todos somos espíritos necessitados da compreensão, do amor e da paz de Jesus de Nazaré. Todos precisamos exercitar ou vibrar com compaixão no momento em que somos mais atacados, no momento em que mais sofremos, no momento em que a dor se faz mais intensa. Esta é a lição que quero muito destacar no dia de hoje, em que lembramos, sim, o momento do intenso sofrimento do Mestre de Nazaré. Isso deve ficar marcado em nós. Ele nos ensina isso. Misericórdia com o abandono, misericórdia com o que humilha, misericórdia com todos aqueles que foram tão ajudados e que gritaram: crucifica Jesus, porque cederam às pressões do mundo, cederam às pressões da vaidade e do medo de ter punições sociais. Muito importante que você pense nisso, meu amigo, minha amiga. Será que serei capaz, no momento de que quem espera o acolhimento e vier uma calúnia, serei capaz de agir com compaixão? Se não, é importante pedir ajuda daquele
que veio a este mundo nos ensinar isso. Porque testemunho supremo significa agir como mestre no momento de maior dor, agir como mestre no momento de maior solidão, agir como mestre no momento de maior abandono. E agir como mestre significa sentir compaixão, ser capaz de olhar para aquele que trai e ver pelo ângulo de que o outro também é fraco, o outro também é doente, e que o outro terá também sua estrada de amargura. E não apenas sentir-se a vítima, o coitado, o sofredor maior de todos. Isso, mensagem do Mestre. Entender isso é muito importante, porque o coração que faz esse exercício diariamente se prepara para uma importantíssima ascensão espiritual. Cada dia, pensar quem me magoou hoje e tentar entender de uma forma elevada a situação que trouxe mágoa. Quem me fez sentir mal hoje é tentar entender de uma forma elevada, principalmente vendo a vantagem espiritual que a dor traz. O que posso ganhar com isso se eu souber lidar de uma maneira cristã? O que posso ganhar com isso se souber lidar como Cristo lidou com aqueles que trouxeram tantas dores para o seu corpo e seu coração? Esse é exercício simples, mas que ao mesmo tempo traz muitas reflexões e é um ensino precioso. Que possamos, neste momento, ficar em paz, refletindo sobre isso, pois aquele que quer chegar preparado ao seu testemunho supremo precisa, obrigatoriamente, treinar todos os dias a perdoar as pequenas coisas, não apenas dizer perdoo, mas aprender a traduzir em paz, em misericórdia, em compaixão, a dor que foi trazida durante o dia. Se fizer isso, estará aproximando o seu coração do Mestre, e no dia do testemunho supremo, que todos nós temos, que toda encarnação obrigatoriamente tem, estará muito mais preparado e, quem sabe, conseguirá ser fiel ao Cristo na própria crucificação, que acontece de várias formas, mas que devemos contar como algo certo. Que todos, neste período de reflexão tão elevada sobre a morte do governador do planeta, possam pensar também: ele não fez isso à toa, ele fez isso para que eu aprenda uma lição, porque eu também terei meu testemunho e posso aprender com ele e sair vitorioso. Que todos tenham muita paz e que seja um período de intensas reflexões do amigo espiritual de sempre. Que o Cristo possa iluminar os nossos corações, nos dando tranquilidade, porque apenas com um sentimento de tranquilidade íntima poderemos atravessar os momentos de grandes testemunhos que todos, sem nenhuma exceção, somos convocados a viver. A palavra do Cristo é a palavra do amor e da misericórdia sempre, em todos os instantes.
Por isso precisamos nos preparar para que quando chegar o momento de nossos testemunhos, não percamos a referência do amor e da misericórdia dentro de nós. Todos somos espíritos necessitados da compreensão, do amor e da paz de Jesus de Nazaré. Todos precisamos exercitar ou vibrar com compaixão no momento em que somos mais atacados, no momento em que mais sofremos, no momento em que a dor se faz mais intensa. Esta é a lição que quero muito destacar no dia de hoje, em que lembramos, sim, o momento do intenso sofrimento do Mestre de Nazaré. Isso deve ficar marcado em nós. Ele nos ensina isso. Misericórdia com o abandono, misericórdia com o que humilha, misericórdia com todos aqueles que foram tão ajudados e que gritaram: crucifica Jesus, porque cederam às pressões do mundo, cederam às pressões da vaidade e do medo de ter punições sociais. Muito importante que você pense nisso, meu amigo, minha amiga. Será que serei capaz, no momento de que quem espera o acolhimento e vier uma calúnia, serei capaz de agir com compaixão? Se não, é importante pedir ajuda daquele que veio a este mundo nos ensinar isso. Porque testemunho supremo significa agir como mestre no momento de maior dor, agir como mestre no momento de maior solidão, agir como mestre no momento de maior abandono. E agir como mestre significa sentir compaixão, ser capaz de olhar para aquele que trai e ver pelo ângulo de que o outro também é fraco, o outro também é doente, e que o outro terá também sua estrada de amargura. E não apenas sentir-se a vítima, o coitado, o sofredor maior de todos. Isso, mensagem do Mestre. Entender isso é muito importante, porque o coração que faz esse exercício diariamente se prepara para uma importantíssima ascensão espiritual. Cada dia, pensar quem me magoou hoje e tentar entender de uma forma elevada a situação que trouxe mágoa. Quem me fez sentir mal hoje é tentar entender de uma forma elevada, principalmente vendo a vantagem espiritual que a dor traz. O que posso ganhar com isso se eu souber lidar de uma maneira cristã? O que posso ganhar com isso se souber lidar como Cristo lidou com aqueles que trouxeram tantas dores para o seu corpo e seu coração? Esse é exercício simples, mas que ao mesmo tempo traz muitas reflexões e é um ensino precioso. Que possamos, neste momento, ficar em paz, refletindo sobre isso, pois aquele que quer chegar preparado ao seu testemunho supremo precisa, obrigatoriamente, treinar todos os dias a perdoar as pequenas coisas, não apenas dizer perdoo, mas aprender a traduzir em paz, em misericórdia, em compaixão, a dor que foi trazida durante o dia. Se fizer isso, estará aproximando o seu coração do Mestre, e no dia do testemunho supremo,
que todos nós temos, que toda encarnação obrigatoriamente tem, estará muito mais preparado e, quem sabe, conseguirá ser fiel ao Cristo na própria crucificação, que acontece de várias formas, mas que devemos contar como algo certo. Que todos, neste período de reflexão tão elevada sobre a morte do governador do planeta, possam pensar também: ele não fez isso à toa, ele fez isso para que eu aprenda uma lição, porque eu também terei meu testemunho e posso aprender com ele e sair vitorioso. Que todos tenham muita paz e que seja um período de intensas reflexões do amigo espiritual de sempre.